De Bem com Você no ar. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. E olha só, no clima dos Jogos Olímpicos, a gente traz hoje um assunto que ainda é tabu. Nós vamos falar sobre a saúde mental dos atletas de alto rendimento. Quem participa dessa conversa é a psicóloga do esporte do Minas Tênis Clube, Cristiane Moreira. Então vem pra cá, fica com a gente. O De Bem com Você está começando agora. A ginasta norte-americana Simone Biles desistiu de disputar várias finais nas Olimpíadas de Tóquio 2020, alegando a necessidade de preservar sua saúde mental. Na coletiva de imprensa, ela disse: "Não somos apenas atletas, somos pessoas, e às vezes é preciso dar um passo atrás." Biles não é um caso isolado. Outros atletas de alto rendimento, como o nadador norte-americano Michael Phelps e a tenista japonesa Naomi Osaka, já declararam sofrer de ansiedade e depressão. E um exemplo mais próximo de nós é o jogador de futebol Matheus Pereira, do Cruzeiro. Ele relatou por meio de uma carta sua experiência com a depressão. "Quiseram me emprestar, eu desmoronei outra vez. Aquele peso, aquela sensação de que o mundo está contra você, aquela dificuldade de respirar, aquela certeza de que você é um inútil." Bom, esses são alguns dos exemplos de atletas que falaram abertamente sobre problemas relacionados à saúde mental. E por mais que tenha ganhado espaço nos últimos tempos, esse ainda não é um assunto fácil. Cristiane, seja muito bem-vinda, é um prazer, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. E assim, esse assunto, Cris, falar de saúde mental é difícil, né? Por quê? Porque muitos atletas ainda sofrem em silêncio, não pedem ajuda, né? Tem alguma justificativa para tudo isso? Prazer estar aqui com você, Nicele, muito obrigada pelo convite. Eu diria que a gente tem dois fatores, né? O primeiro é o autoconhecimento. A partir do momento que a gente não tem o autoconhecimento, é difícil o atleta ele até aceitar e entender que ele precisa de ajuda. Entender não somente a ajuda, mas entender o que está acontecendo com ele, né? Eu acredito que é um processo para chegar até esse momento de procurar um auxílio psicológico, de chegar até o técnico também e falar, olha, tem acontecido algumas coisas que não estão controláveis mais para mim, né, no meu emocional. E o segundo fator que eu acredito é o próprio fato da psicologia ser um tabu, né? A gente ainda vê algumas pessoas entenderem que psicologia é coisa de louco, eu não tô fora de mim, eu não tenho, eu consigo controlar ainda, né? Achar que tenho domínio de todas as coisas. Então, assim, eu acredito que a psicologia ser esse tabu e o outro fato é a falta de autoconhecimento mesmo, de perceber o que está acontecendo para procurar auxílio. Sim, é muito interessante você falar isso, né? Porque a saúde mental, não só no ambiente esportivo, né? Na vida, sim, é um tabu, é difícil falar. E acho que no esporte, essa questão é interessante, né? Às vezes, o atleta sente que ele está sendo fraco ali, né, por buscar ajuda, e aí já causa sérios problemas. Uhum. Quais são, Cris, os principais fatores que podem afetar a saúde mental do atleta? Tem gatilhos? Como que é? Uhum. Hoje, quando a gente vai para o esporte de alto rendimento, a gente tem uma cobrança externa, que é a cobrança por resultado, porque tem um período, quando é criança, ele ainda está praticando esporte por prazer, por diversão, é uma brincadeira. E aí chega um momento que o esporte começa a pagar o boleto, né? Então, esse momento começa uma cobrança também externa de resultados e interna também por resultado e desempenho. O próprio atleta, ele se cobra bastante. O esporte, ele gera pessoas que são mais perfeccionistas. O tempo todo tenho que aperfeiçoar alguma técnica, tenho que aperfeiçoar uma tática. Então, querendo ou não, essa cobrança, quando ela vem em excesso e o atleta não consegue controlar, é o fator principal para afetar a saúde mental, né? Quando a gente fala em quesitos dentro do esporte, mas a gente precisa lembrar também que o atleta ele é um ser humano. E ele vem com um histórico de vida também que ele carrega e afeta também a prática esportiva dele. Sim, nossa, e é isso, né? Acho que a gente que está do lado de cá, normalmente a gente não sabe o que se passa, né? Então, dá para ver que são fatores internos e externos, sim, né? A família ali também vai ser presente nesse momento, né? Exatamente. Seja pela falta
Uhum. Né? Eu penso que esse atleta, ele viaja muito também, né, Cris? Então, talvez essa falta de casa pode ser um gatilho, um potencial gatilho? Uhum. Sim, isso vem mais pelo cansaço também, né? Quando ele fica muito fora de casa, tem atletas que fazem inúmeras viagens por mês para competir. Então, eu lembro de uma atleta falando comigo, eu fico mais tempo no aeroporto do que na minha casa. Sim. Então, querendo ou não, isso traz também muito cansaço, né? E traz também a exaustão física, o que acarreta também para a saúde mental, né? Porque o descanso, ele faz parte também de uma saúde mental eficaz. Sim. E lesões, Cris, também podem impactar nesse sentido a saúde mental desses atletas? Com certeza. A lesão, ela gera um impacto, assim, muito grande nessa questão que eu falei da autocobrança, né? O atleta, ele quer estar treinando, ele tem prazer e ele se vê produtivo quando ele está ali diante do esporte, praticando o esporte dele, né? Quando ele lesiona e ele fica afastado, ele tem muitas vezes, assim, acontece aquele sentimento de estou sendo inútil. Sim. Então, aonde entra também a parte da psicologia, né? Para trabalhar com o atleta o momento presente que ele se encontra, para ele conseguir recuperar bem para retornar ao esporte. Mas esse sentimento de inutilidade é muito presente no momento de lesão e afeta muito. É um período onde os atletas eles possuem muita ansiedade. Muita ansiedade. Quando eu vou voltar, muitas incertezas. Será se eu vou voltar bem? E aí acarreta muito a saúde mental. Pois é, você tocou numa questão interessante, né? Você falou da ansiedade, mas o que mais? A soma, né, de todas essas situações, todos esses sentimentos, o que pode causar nesse atleta? Uhum. A gente tem o famoso burnout também, né, que é o estresse do trabalho. Então, isso também pode acarretar não só a lesão, aí já seria algo assim mais global, né? Seria a autopressão, e aí pode vir a lesão junto, ou não a lesão, né? Ficar muito tempo fora de casa, todas essas coisas podem causar o burnout, né? Uma alimentação ou um período de sono ruim. Então, querendo ou não, pode causar o burnout. E essa é um dos psicodiagnósticos mais presentes hoje em dia no meio do esporte. É o estresse mesmo pelo trabalho. Entendi, burnout. E aí, se junta isso a uma ansiedade, até mesmo a uma depressão, como os relatos que a gente trouxe hoje, né, do Matheus Pereira, que ele trouxe muito fortemente. Isso a carta dele, ela é extensa, é uma carta muito pesada, mas vale a leitura, né? Uhum, sim. Pois é, e olha só, gente, a seleção brasileira de futebol masculino ficou 10 anos sem um psicólogo desde a derrota lá de 7-1 na Copa do Mundo de 2014. E ainda falando de futebol, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, 7 não possuem psicólogos na comissão técnica e a gente tem essa lista, a gente vai exibir. Esse assunto agora trazendo para o futebol, né? Essa cultura do futebol em relação à saúde mental. Cris, ali tem times grandes e você pensa, eu imagino assim, todos deveriam ter esse profissional da psicologia, né? Mas times grandes que deveriam ter recursos para dedicar a esse profissional e não tem. Qual que é o impacto disso no futebol brasileiro, né? Pensando ali na Copa, na seleção brasileira, né? E também nesses times da Série A que não tem esse profissional. Gera muito impacto. Eu acho que o 7-1 foi um exemplo bem claro para a gente do impacto que gera, né? Por exemplo, se a gente for pegar esse jogo mesmo, né? Brasil e Alemanha, a gente vê que a estabilidade emocional dentro de campo fez com que chegasse a esse resultado. Então, a falta do psicólogo gera esse impacto, né? De habilidades mentais que são essenciais no momento decisivo de um jogo importante, uma competição importante, né, que é uma competição alvo, que é a Copa do Mundo, não ter o resultado que era o objetivo justamente por falta de um profissional que poderia ajudar e beneficiar muito o time, né? Então, um psicólogo, ele trabalharia antes as habilidades mentais, estabilidade emocional, controle de estresse, né? A concentração para eles terem uma tática melhor. Então, geram vários impactos negativos a falta do psicólogo no futebol, por exemplo, como em todas as outras modalidades, né? Pois é, como que você vê, né, a presença, assim, a visão até, não só dos jogadores, mas dos clubes e também dos torcedores em relação a esse assunto da saúde mental no ambiente ali do futebol? Como que você vê hoje? Uhum. Hoje eu vejo mais parte mesmo, né, da comissão com uma certa restrição mesmo ao profissional da psicologia do esporte.
Eu acredito que a partir do momento onde a diretoria, os próprios técnicos, eles começam a comprar essa ideia e trazer o profissional junto para trabalhar ali auxiliando, eu acredito que cada vez mais os atletas vê que esse auxílio é importante e a torcida vendo o resultado, eu acho que não tem como negar, né, a importância do profissional. É, resultado, né? É tudo que eles sempre buscam e procuram. E nesse assunto de futebol, eu acho interessante trazer que a gente trouxe essa lista aqui, né? Tem 7 times que não tem. Mas, assim, muitos clubes justificam que, não, mas se um atleta precisar de um psicólogo, se ele informar pra gente que precisa de um psicólogo, a gente vai correr atrás e vai oferecer esse profissional. Mas funciona assim, Cris? Na real, assim, na prática, funciona? Eles vão buscar ou não? Então, aí acontece como no caso que a gente viu, né, do Matheus Pereira, onde o atleta só busca a ajuda quando está em extrema necessidade, o que é ruim, né? Porque se ele procurasse antes ou se tivesse um profissional já antes, ele poderia justamente ter prevenido assim várias coisas, várias situações que ele passou, né? Então, não necessariamente eles procuram antes. E assim, eu acho que é importante a gente enfatizar também que o psicólogo do esporte, ele não é presente apenas quando o atleta precisa desse auxílio maior. Ele precisa estar presente para desenvolver habilidades que o atleta ele vai precisar, né? E essas habilidades são habilidades, como eu falei, um controle emocional dentro do campo. Ele precisa treinar isso também, assim como ele treina o físico, o técnico, o tático, para ele poder desenvolver, né, durante o jogo. Então tem que ser algo que tem que vir já antes mesmo. Sim, não é um só... conjunto, né? É um conjunto. E olha só, gente, atletas geralmente são inspiração de força e resiliência, né? Do lado de cá, a gente vibra junto a cada conquista, grita, xinga, chora. Agora, se para nós uma competição gera ansiedade, acelera o coração, seja na torcida pela vitória ou na tristeza pela derrota, né? Imagina para quem é o foco, tá ali na disputa. Dá para imaginar? A gente teve o prazer de receber o depoimento do ginasta Ryan Castro, que neste momento está em Paris vivenciando a sua primeira Olimpíadas. Vamos assistir. Oi, gente, meu nome é Ryan Castro, atleta da Seleção Brasileira de Ginástica de Trampolim e do Minas Tênis Clube. Eu estou indo agora para as Olimpíadas de Paris e eu estou muito, muito feliz de ter classificado. No meu esporte é muito difícil da gente classificar e é a primeira vez que a gente classifica, tanto no feminino quanto no masculino. E é uma sensação indescritível de gratidão de estar aqui e tentando aproveitar o máximo dos meus últimos momentos antes de entrar na Vila e antes de competir em Paris. A psicologia na minha vida ela entrou quando eu tinha 13 anos e desde então eu faço semanalmente, todo dia lá com a minha psicóloga. Um beijo, Cris. E eu tenho certeza absoluta de que se eu não tivesse tido esse acompanhamento, eu não estaria aqui hoje representando o Brasil nas Olimpíadas. Eu provavelmente não seria o atleta que eu sou hoje. Então eu vejo muita, mas muita importância mesmo. E eu tenho certeza que me ajuda diariamente no meu treino, em todas as minhas competições, em tudo que eu faço no dia a dia como atleta e também como pessoa. E é isso. Obrigado, gente. Ai, agradeço demais o Ryan que tirou um tempinho lá de Paris para mandar um vídeo pra gente, viu? Ryan, a gente tá na torcida aqui, tá? Cris, esse cuidado com a saúde mental dos atletas, né? Quando que tem que começar? O Ryan fala que desde os 13 anos, né? Muito novinho. Como que é? Quando que tem que começar a se preocupar com a saúde mental desses atletas? No Minas, a gente começa o trabalho desde as categorias de base. Então, a gente tem atletas lá de 6 anos de idade que já começam o acompanhamento psicológico. Então, a gente faz todo o monitoramento com esses atletas a partir da psicologia. A gente tem avaliação de pré-temporada, avaliação no final da temporada, para a gente ver quais são os déficits mesmo, né? Desde a criança até o adulto mesmo, o atleta mais velho, mais sênior também do clube. Então, assim, não tem idade para a saúde mental, né? A saúde mental, ela começa desde quando a gente nasce, vamos dizer assim, né? Quando a criança, ela está no esporte, ela já tem também a cobrança pessoal dela. Então, a gente fala que quando inseriu no esporte, já é bom já começar esse acompanhamento. Pois é, né? Pensando nas crianças, imagina, ali ela tem a vida dela na escola, na família, e aí começa a demonstrar um talento, então já vem essa cobrança em cima dessa criança, então precisa desse acompanhamento mesmo, né? Para que não gere traumas. Seria isso?
Exatamente, exatamente. Para ela saber lidar também com a autopressão, né? Por que que a minha amiguinha consegue fazer uma coisa que eu ainda não consigo? Ou então, por que que eu estou sendo o destaque aqui da minha equipe? E ela entender também o contexto que ela está passando, né? E principalmente para ela saber lidar com as emoções. Por que que hoje eu fiquei triste? O que que é a tristeza também, né? E aí, desde pequenininho já é bom ir aprendendo esses aspectos. Você falou, Cris, uma coisa interessante no bloco anterior, que o psicólogo ele não está ali só naquele momento que o atleta já está enfrentando alguma dificuldade, uma depressão, uma ansiedade, né? Mas é porque vocês também participam ali do desempenho desse atleta. Como que é isso na prática? Como que é lá no Minas, né? Na prática, em que momento que você entra? A gente fala que o psicólogo do esporte é muito diferente de um psicólogo clínico, que a gente tem aquela imagem do psicólogo que vai sentar ali na cadeira, vai chegar lá o cliente, ficar sentadinho, falando sobre a vida, né? O psicólogo do esporte ele é muito mais participativo. A gente trabalha dentro das quadras, dentro do tatame, dentro do ginásio. A gente vai até o atleta, a gente assiste, observa os treinos deles e a gente trabalha com o desenvolvimento das habilidades, como eu falei, né, anteriormente. Então a gente vai desenvolver com eles o foco, o controle de estresse, como que ele pode refocar, por exemplo, como que ele vai estabelecer metas para a carreira dele. Então, a gente vai além só do que a gente chama de apagar incêndio, né? A gente vai também pela prevenção e por ensaios também, né? De como que ele vai fazer durante a competição. Qual que vai ser o melhor desempenho psicológico para ele ter o melhor resultado também. E a gente vai trabalhando nesses aspectos. Sim, e aí eu imagino que dá para ver muito resultado, né? Por ter esse profissional no Minas. Não são todos os clubes que têm, né, essa presença lá, mas imagino que deve refletir bastante no resultado final, no desempenho desse atleta. Com certeza. Agora, lá no Minas, é um trabalho multidisciplinar. Quais são ali os profissionais que estão envolvidos nesse processo? Nós temos uma equipe multidisciplinar, a gente tem hoje nutricionista, fisiologista, medicina do esporte, cardiologista, ortopedista, fisioterapeuta. Então, são vários profissionais em torno do atleta. Sim, é importante, né? Eu já ouvi dizer que corpo e mente têm que trabalhar juntos, têm que andar juntos, senão não faz sentido, né? Agora, a gente já citou aqui vários atletas, e assim, claro, a gente citou alguns que os casos tomaram uma certa repercussão, enfim, obviamente tem muitos outros que a gente não trouxe, mas a gente falou da Simone Biles, falou da Naomi Osaka, do Michael Phelps, Matheus Pereira também. E são atletas que falaram sobre isso, que eles colocaram ali a situação a público mesmo, né? E todos eles, assim, pelo que eu vi, tiveram um retorno bem positivo disso. O Phelps, se eu não me engano, hoje o trabalho dele é voltado para isso, a saúde mental dos atletas, né? E recentemente teve uma entrevista da Simone Biles, gente, e ela está de volta às Olimpíadas desse ano, e ela falou um trechinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi uma entrevista na NBC. Ela disse: antes eu tentava ocultar meus traumas. Agora eu aprendi a falar sobre isso e me libertar desse sentimento. Isso me ajudou muito e por isso eu estou fazendo o que estou fazendo, que é indo para as Olimpíadas mais uma vez, né? É importante falar, Cris, botar para fora, mas eu penso... A pessoa não precisa expor publicamente, escrever uma carta ali. Não, mas procurar essa ajuda, né? Qual que é a sua orientação? Procurar ajuda, né? Eu acho que essa é a principal orientação. A partir do momento que a gente não consegue lidar com as emoções, é importante a gente procurar um profissional da área para a gente saber lidar com essas emoções, né? Seja atleta, seja não atleta, é importante cuidar da saúde mental, é importante a gente ser vulnerável. A própria Simone, ela fala, né? Antes eu era conhecida pelas minhas conquistas, hoje eu sou conhecida pela minha vulnerabilidade. E isso é importante. Somos todos seres vulneráveis, né? A partir do momento que a gente começa a reconhecer isso, procurar ajuda, começa a fazer o efeito. E a vida começa a ter cor, né? Na própria carta do Matheus, ele fala sobre isso, né? Que ele estava num lugar que era muito bonito, a esposa dele falava que era bonito o lugar, mas ele via tudo preto. A partir do momento que a gente começa a procurar esse auxílio, a gente começa a ver a cor da vida e isso faz mais sentido. Sim, eu vejo que é tão importante quando esses atletas se posicionam também, né? Porque eles são inspiração, eles influenciam outras pessoas também. E a partir do momento que eles abrem espaço para falar sobre isso abertamente, motiva outras pessoas a também saírem ali de um buraco e procurar ajuda, né?
Exatamente, exatamente. E Cris, assim, já fechando aqui, né, a nossa conversa já para o finalzinho, além desse cuidado com a saúde mental, né, claro, ter esse profissional da psicologia do lado, o que mais você diria ali para esse atleta? O que ele pode fazer para manter a saúde mental em dia, viver bem aí plenamente? Eu acho que um dos principais fatores também é descansar, se alimentar bem, né? Ter um monitoramento também do treino, porque às vezes o atleta ele quer ser muito produtivo e ele tem na cabeça, quanto mais eu treino, mais resultado eu vou ter. Mas na verdade, aí, quanto mais eu sigo um monitoramento, né, adequado, uma rotina adequada, melhor eu vou ter uma saúde mental, eu vou contribuir para a minha saúde mental. Eu acredito que a parte de ter um monitoramento, né, uma rotina eficaz, é a melhor parte para aquele atleta. E isso vai auxiliar muito na saúde mental dele. Sim, sim. Eu penso também, eu vi ontem até um vídeo da Raíssa Leal, ela falando que ela tá lá, mas ela quer se divertir. Eu acho que buscar essa diversão, a Simone Biles também falou isso, né, que ela quer se divertir para além de uma competição, e eu acho que isso também vai ser muito importante nesse processo. Com certeza. Cris, muito obrigada pela sua participação hoje, foi um papo muito legal. Espero que você volte aqui para a gente falar mais sobre esse universo dos atletas do esporte. Eu que agradeço. Gente, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do nosso corpo, hein? Os atletas, assim como todos nós, precisam de um ambiente que valorize o bem-estar emocional, que ofereça suporte e que encoraja a busca por ajuda quando necessário. É preciso promover uma mudança cultural para que a saúde mental seja uma prioridade e não um tabu. Seja você um atleta, torcedor ou simplesmente alguém que busca melhorar a qualidade de vida, lembre-se, cuidar da saúde mental é fundamental para viver bem. E é isso, hein? O De Bem com Você está chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar por @canaltvh. E o Instagram da TV Horizonte também está cheio de conteúdo exclusivo, viu? Então segue o nosso perfil também no @canaltvh. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo no próximo programa.